Olá, alunos do nono ano, estamos aqui mais uma vez para a nossa aula remota da semana. Gente, na semana passada nós tivemos a oportunidade de assistir a uma aula documentário do telecurso. E naquele vídeo nós tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o coronelismo, né, as relações políticas que ocorreram ainda na Primeira República, nessa relação que ocorria do coronelismo, principalmente mais na região Nordeste. Hoje, iremos fazer uma atividade com base na leitura de um texto que está na página 20 do livro didático de vocês, ok? Iremos ler, fazer a leitura, irei fazer a leitura junto com vocês, não irei apresentar tantos slides assim, tá bom? Vou apenas colocar o slide de introdução aqui, de apresentação, e nós iremos voltar para a imagem para a gente fazer a leitura junto. Certo, pessoal? Então, a nossa atividade, pessoal, que é a sexta atividade, irá se basear na leitura deste texto aqui. Ok? Iremos fazer a leitura desse texto chamado O Ideal de Unidade Nacional e as Contradições Regionais. Texto da página 20. Marque, né, a data da atividade, 21 de abril, e vocês vão me entregar no dia 28, certo? Lembrando que essa atividade ela tem como proposta conhecer ainda mais sobre as transformações políticas, as mudanças que ocorreram com a Primeira República, certo? A Primeira República teve todas aquelas mudanças de relações políticas entre União, entre estados, entre municípios. O presidente, a partir de Campos Salles, que criou toda aquela ideia de política dos governadores, depois do coronelismo, como nós vimos no vídeo anterior. O coronelismo tem toda uma particularidade, né? todo um conceito a ser estudado, como vocês fizeram o relatório que nós trabalhamos, ok? Então, peguem o livro de vocês, na página 20, irei voltar aqui com a minha imagem, e nós vamos fazer a leitura desse texto juntos. Certo, pessoal? Então, livro em mãos, o texto da página 20, O Ideal de Unidade Nacional e as Contradições Regionais. Vocês pegam o livro de vocês, para juntos a gente fazer essa leitura. Após a leitura, vocês irão responder essas três questões que tem na mesma página, ok? Então vamos lá, pessoal. Irei fazer a leitura junto com vocês. O ideal de unidade nacional e as contradições regionais. A transição para a Primeira República, que como vimos, segundo estudiosos, se estendeu de 1889 a 1930. Foi acompanhada pela difusão da ideia de integração regional, de consolidação da unidade do Estado Nacional e da identidade do povo brasileiro. Os artistas românticos exaltaram as singularidades dos povos nativos, as peculiaridades dos costumes locais e as belezas da paisagem natural, como símbolo do sentimento de brasilidade. Vamos parar aqui um pouquinho essa leitura, ok? O texto, ele começa falando que, no início da Primeira República, as relações políticas que existiam nas regiões estavam em confronto. Vamos continuar a leitura. Só que se tentava criar uma identidade nacional, uma ideia de identidade nacional, de brasilidade, de ser brasileiro. Cria-se a República, agora vamos criar uma identidade no povo. A ideia de brasilidade, a ideia de ser brasileiro, ter uma identidade nacional. Só que alguns movimentos regionais queriam a separação dos estados. Não queriam a união dos estados, como é hoje o Brasil. O Brasil hoje é imenso, né? Hoje é um Brasil imenso. Nós falamos o português de ponta a ponta, certo?
nós temos o presidente, o único presidente que comanda o Brasil todo. Não é igual aí, por exemplo, o continente africano. A África é um continente de vários países. Não é apenas a África. A África é o país, não é país, a África é um continente. E tem vários países, cada um com o seu presidente. No Brasil, não. No Brasil, existem as regiões, existem os estados, muitos estados maiores do que muitos países da Europa, mas só tem o governador e comandado por um presidente. Vamos fazer aqui a leitura. O imaginário da unidade e da identidade nacional, que sintetizam em um modelo emblemático toda a diversidade étnica, social, cultural e geográfica, existente no imenso território brasileiro, era construído ao mesmo tempo em que acontecia muitas disputas entre grupos de diversas localidades. As contradições entre os interesses regionais e entre os diferentes grupos sociais se manifestavam desde a colônia e o Império e continuaram a aflorar no período republicano. Alguns historiadores, como Raimundo Faoro, estudaram a formação das instâncias de poder a partir da Primeira República. Então, e as relações que se estabeleceram entre o governo federal, os estados e os municípios. O modelo federalista foi reivindicado pelas elites das regiões economicamente mais poderosas, que buscavam garantir o controle político dos mecanismos decisórios do Estado, com base no discurso de autonomia administrativa e equilíbrio de interesses regionais. O início do texto, como nós falamos, fala sobre essa ideia de identidade nacional. Por outro lado, as regiões entraram em confrontos. Existiam diversos grupos que foram contra a República e eram monarquistas e lutaram a favor, contra a República e a favor da monarquia. Só que a monarquia já tinha sido derrubada, a República instalada e estavam começando agora as mudanças. As regiões entraram em confrontos, muitas delas entraram em confrontos. A República teve que enfrentar muitos grupos que se revoltaram contra a República. E será o nosso assunto das nossas próximas aulas, que será sobre o conflito no campo. Vocês podem ver na página 21, que será sobre a Guerra de Canudos e a Guerra de Contestado. Nós iremos ver nas nossas aulas que vem, ok? Continuando o texto, tem um textozinho em destaque, que você vê as letras mais em escuro, do texto chamado de Raimundo Faoro. Esse texto aqui é um texto que vocês irão responder essas questões 1, 2 e 3. Vamos fazer a leitura breve, Na doutrina do Estado soberano, pregada por Campos Sales, ainda quando deputado na Assembleia Provincial, está implícita a política dos governadores, ou como queira seu fundador, por amor à correção, a política dos estados. O sistema federativo caracteriza-se pela existência de uma dupla soberania na tríplice esfera do poder público. Explicitamente, neste regime, é minha convicção inabalável a verdadeira força política, e no apertado unitarismo do Império residia no poder central. Deslocou-se para os estados. Então, a política dos estados, isto é, a política que fortifica os vínculos de harmonia entre os estados e a União, é, pois, na sua essência, a política nacional. Vamos entender. Esse texto, de certa forma, esse texto que está mais escuro, é o texto do qual traz uma ideia sobre a defesa de Campos Sales. Quem foi Campos Sales? Campos Sales foi aquele presidente que fez a ideia de política dos governadores, para chamar a política dos estados. Então, esse texto traz a visão de Campos Sales sobre como, de fato, deveria ser a política no Brasil. Como vocês viram, quando ele chegou ao poder, ele fez a política dos governadores, que deu também início àquela famosa política do coronelismo, ok? Então, como atividade, pessoal, vocês irão fazer a leitura desse texto da página 20, o ideal de unidade nacional, que eu li com vocês agora, e irão responder essas 3 questões que estão abaixo. Questão 1, questão 2 e questão 3. Nas nossas aulas que nós teremos, ok? Iremos, então, continuar sobre as revoltas que ocorreram na República. Tá bom, pessoal?
Fiquem com Deus e até a nossa próxima atividade. Se cuidem.